Conversou com a ex-mulher do Arthur Lira, né? O que ela te disse? Oi, Diego, Boa tarde. boa noite, Raquel, boa tarde, boa noite a todas e todos, e Walter. É, Estava louca para entrar aqui no debate. Sim, conversei com a Juliene agora há pouco. Ela vai publicar, fazer uma publicação nas redes sociais dela. Ela me disse o seguinte: ela disse que não vê com prudência a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Disse que o ponto em questão e que ela irá questionar judicialmente é o foro competente. Ela diz assim. Aspas. Partindo dessa premissa e diante dos incansáveis processos pelos quais respondo, ela, Juliane Lins, injustificadamente, deveremos protocolar uma ação requerendo os mesmos direitos como cidadã, ou seja, que, aí ela fala, como cidadã, como no caso do Arthur Lira ao recorrer ao STF com esse pedido de liminar. Ela vai pedir que receba todos os processos que envolvem os inúmeros crimes do parlamentar, assim como as fraudes processuais neles contidas. E aí ela completa. Nenhum órgão de imprensa foi obrigado a publicar e buscar a verdade dos fatos, papel que deveria ser do Estado. Eu sou a voz, a resistência e a vítima, além de testemunha ainda viva de todas as práticas criminosas do presidente da Câmara dos Deputados. Então, eu estou lendo aqui um posicionamento da Juliane Lins a respeito já da decisão tomada pelo Alexandre de Moraes de proibir essas publicações em que ela dá entrevista. E aí eu queria completar um pouco o que o Walter disse, né, sobre a liberdade dela falar da acusação que aconteceu, com alguns detalhes também que estão na própria matéria da Folha, Diego, de hoje, não a matéria que foi derrubada por essa censura, mas na matéria da Constância Rezende, em que ela explica essa decisão de hoje, ela explica também que na entrevista que foi dada à Constância, inclusive, a entrevista à Folha feita em Alagoas em 2021, a ex-mulher de Lira, Juliene, disse que o parlamentar que era candidato à presidência da Câmara, foi naquela ocasião que a Juliene decidiu se expor publicamente, a tinha agredido fisicamente e depois ameaçado ela para que mudasse o depoimento no processo. Ela disse que foi agredida por ele em 2006. Depois desse recuo dela, o Lira foi absolvido em 2015. E em outro momento da matéria, a Constância fala, inclusive, que uma das ameaças à Juliane era que ela podia perder a guarda dos dois filhos dela com ele, que é uma ameaça que, enfim, qualquer pessoa, né, ainda mais quem é mãe ou pai, sabe que é uma ameaça muito grave, é um medo muito grande de perder a guarda dos filhos. E as acusações que a Juliane faz, Diego, acho importante a gente falar também, quando a Folha e a Agência Pública e outros veículos deram essas matérias, fica claro ali que a Juliane teve testemunhas das agressões que ela relata, que chegaram à agressão sexual, ela diz, e ela também tinha laudos, ela foi à delegacia logo depois. E esse tipo de crime é um crime mesmo que deixa muito poucas provas, é um crime difícil de julgar, de levar, né, à justiça, é um crime muitas vezes de palavra contra palavra, mas ela tinha ali essas outras palavras e os laudos para corroborar. Mesmo assim, o Arthur Lira foi absolvido. Eu concordo aqui com o Walter que isso não a impede de continuar dizendo e gritando. Então, quando você toma essa decisão de tirar as matérias do ar, você não só afronta a Constituição, como disse o professor, mas você também contribui para silenciar as mulheres. Porque se você for estender essa decisão a outros entendimentos, eu, por exemplo, que cobri o caso João de Deus, Diego, o caso João de Deus a gente foi saber só depois da força-tarefa do Ministério Público, que É. só foi feita porque as denúncias vieram à tona na imprensa, que o João Teixeira de Faria já tinha sido absolvido de uma denúncia de uma mulher que ficou sozinha denunciando ele, foi à justiça e viu o seu algoz ser absolvido. Anos depois, o veria condenado por outros casos, porque o dela já não cabia mais apelação. Então, esse tipo de coisa acontece. Não estou dizendo que o Arthur Lira é culpado de forma nenhuma, mas estou defendendo aqui o direito de as mulheres poderem falar, porque o silenciamento das mulheres, Diego, ele perpetua esses crimes. A gente está falando de um crime que é cometido, um tipo de crime, violência contra a mulher, que é cometido todas as horas no Brasil, né? O Brasil é o quinto país em feminicídio, é um país que, segundo estimativas do IPEA, tem dois estupros a cada minuto. Então, assim, são muito frequentes esses crimes e são muitas, centenas de milhares de mulheres que estão no silenciamento, inclusive que não têm a compreensão de que as violências que sofrem nas mãos do marido ou do ex-marido também
são violências, né? Tem É, gente aqui no Brasil que defende, inclusive pastores por aí, a gente deu essa matéria no UOL ontem, pastor defendendo que o corpo da mulher pertence ao marido e, portanto, ela tem que fazer sexo sem vontade. A gente ouve esse tipo de discurso no Brasil. Tem um desconhecimento muito grande, e muitos homens agredindo as mulheres dentro de quatro paredes, Diego. Então, acho que o principal da discussão é a gente jamais corroborar para o silenciamento dessas mulheres. tá certo.